eu trouxe esse time de Anas, né? Doutora Adriana, Dayana e Juliana. Eu sempre acho que um dia monótono é um dia que tudo deu certo. Tanta coisa poderia não ter acontecido, inclusive tragédias, né? Aí eu acordei, eu falei, hoje eu não vou comer. E aí eu como. E aí vem a culpa. Viver é fantástico, né? É um aprendizado diário e com direito à festa. Põe todos os pratos ao mesmo tempo, quer levar todos muito a sério. E alguns vão espatifar. Muitas vezes a dificuldade ela vem como uma oportunidade. Errado aqui para dar certo ali, aonde tem que dar. Porque às vezes desistir é melhor do que insistir. Você tem planos, por que não começar em dezembro? Por que tem que ser em janeiro? Por que tem que ser a dieta na segunda-feira? Não pode ser na terça ou na quarta? A vida é feita de conexões, é de sintonia, não é? Seja muito bem-vinda ao Entre Nós. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que para as mulheres eu acho que especialmente fica mais pesado, que é o final do ano chegando e o planejamento do próximo ciclo. Porque tem que ser, gente, real e não tem que pesar, sem a gente se afastar da gente mesmo. E para esse bate-papo, eu trouxe esse time de Anas, né? Doutora Adriana, Dayana e Juliana, pra gente conversar sobre. E você aí de casa, se já tá sentindo cansada mesmo, já no começo desse programa, já comentem aqui com a gente, troquem essa ideia com a gente, que essa a ideia, refletir juntas, encontrar o melhor caminho. Vamos lá, eu simplifiquei aqui, queria agradecer as minhas convidadas, doutora Adriana Treme, que é médica, depois ela vai contar um pouquinho, ela é nutróloga, gente, fez várias especializações, vai contar um pouco da rotina dela. A Dayana, que trabalha como organizer, inclusive vai organizar minha casa, depois eu conto pra vocês. E a Juliana, que é psicóloga, que vai dar uma orientada na gente aqui. Vamos lá, meninas. Muito prazer em tê-las aqui. Prazer. É uma honra. E vamos pôr a mulherada de casa para pensar, se identificar. Nesse primeiro bloco a gente vai falar desse final de ano, né? As pressões. Por que que dezembro pesa tanto o nosso emocional? Para você, doutora, por que você acha? Porque é um mês que a gente faz um balanço do ano que foi, que está se encerrando. E vem ainda o peso do planejar os próximos passos. Então, eu acho que é um misto de emoções, né? Daquilo que foi feito, daquilo que a gente quer fazer. Então, acaba que as emoções ficam mais o balanço, aguçadas. né? Que a gente também tem que fazer, o que deu tempo, o que não deu, né? A retrospectiva que a hora que vai passando, fala, nossa, eu só fiz isso, ou nossa, eu já fiz tudo isso, mas ainda tem muita coisa na listinha para fazer, e aí começa, então o próximo ano eu vou fazer. Vai jogando pro próximo. Vai para 2026, né? Vai pro Será próximo que tem muita caderninho. coisa de 2024, 2023 parado, gente? Eu acho que é isso, né? Ouvindo vocês, eu acho que a gente também planeja, às vezes, de acordo muito com o ideal e não com o momento de vida que estamos. E até pensando como mulheres que somos, né? Ou quantas vezes a gente pega aquilo que é do outro, né? Da família mais próxima, nuclear, ou até da nossa família estendida, e se torna meio parte da nosso compromisso, do nosso planejamento. Mas será que é nosso mesmo? Isso. Então, nisso, acho que vai chegando É bom essa pressão de dezembro para a gente refletir sobre qual é o nível de realidade mesmo. E até às vezes de planejamento mais como um compra-se do que realmente como desejos, como possibilidades, né? Por isso é se não afastar de si, o que realmente é seu, né? O que você está carregando. Isso, né? Vamos falar disso. E o que vocês acham que assim, é o erro mais comum no começo de ano? É aquela lista, tipo, novo ano, nova mulher, e aí você põe a expectativa lá no alto. O que será? Eu acho que é bem isso, é o afastar de si. É a gente pensar naquilo que a gente quer, não necessariamente quer, mas esquecer quem somos e o que é para nós, o que realmente queremos.
Recentemente, eu estava numa reunião de mentoria com o meu mentor e ele me acelerando, e aí ele chegou para mim e me fez uma pergunta que foi uma pergunta que dividiu águas para mim. Ele falou para mim assim, qual é a chance de você abrir seu consultório de manhã? Aí naquele momento eu entendi qual é a minha prioridade. Eu falei, nenhuma. Nenhuma. Ele falou, então vamos descer a meta. Porque de manhã é o meu momento com a minha filha. Então eu estou ali disponível para ela. Então, enquanto ela ainda precisa da minha disponibilidade, não há nenhuma chance de eu abrir minha agenda no consultório na parte da manhã. Então, talvez o maior erro é não se priorizar ou não definir as prioridades. Então, não adianta a gente fazer uma meta sem antes a gente olhar pra gente mesmo. Até porque eu acho que isso conversa, né, Adriana, com o ciclo de vida, né? Que momento da vida que a gente está. Então, se você é mãe de filhos pequenos, é o que é a sua prioridade, né? Essa fase vai passar. Mas se eu coloco uma meta que me considera 100 filhos, ou lá quando eu pensei, quando terminei a faculdade, eu vou me frustrar, né? Eu falo dos muito pratos, né? A gente põe todos os pratos ao mesmo tempo, quer levar todos muito a sério, e alguns vão espatifar. Então é melhor a gente já saber qual prato eu não vou carregar, ou vou carregar mais ou menos, e quais pratos são importantes, porque às vezes vai espatifar um prato que você quer muito cuidar dele, né? Mas e eu acho que isso é específico de mulheres, né? A gente tem que se respeitar, a gente tem esse ciclo, diferente do homem que não passa, ele passa, né? Mas de uma outra forma. E realmente é olhar a sua fase, né? Para se planejar. Exatamente, porque às vezes a gente se espelha em outra mulher, só que a vida dela é diferente da nossa, o cotidiano, os relacionamentos, e muitas vezes ela pode ter a mesma profissão, só que as prioridades são outras. Então, quando a gente entende, não é que eu não consiga fazer, é porque eu estou priorizando algo. E a organização, ela precisa disso. Então, quando você prioriza, sabe manter o que é importante nesse momento, a fluidez acontece. Disso, né? De fluir maior, né? E é mais leve. Não tem aquela carga, aquele peso de eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que levar todo mundo na bagagem, né? Exatamente. Então, a mulher tem um pouco disso, de ser esteio, né? Então você carrega um pouco do um, carrega um pouco do outro, e se esquece o que está sendo bom para você. E eu ia falar isso, a questão a gente planeja, mas e se algo sai fora do caminho? Será que desistir faz parte do planejamento? Tá ok para vocês quando, planejou, mas não deu certo isso? Você criou outra rota fácil isso para você? Eu aprendi a criar rotas mais facilmente. No início, assim, quando a gente começa, né, a vida adulta é mais difícil a gente entender que alguma coisa vai sair do planejamento e não vai dar certo. Mas hoje, com um pouco mais de maturidade, eu já vejo com outros olhos. Eu já vejo assim, dá errado aqui para dar certo ali, aonde tem que dar. Então, eu acho que é uma questão mesmo de ciclos, é uma questão de rota e algumas análise, coisas... né? Porque às vezes desistir é melhor do que insistir numa coisa que não tá. E você vê assim como, né? Você pode até contar um pouquinho pra gente do seu trabalho dia a dia no consultório. Como é as pacientes? Você acha que tá tudo bem? Porque você manda um planejamento, né? Como que elas lidam com esse planejamento? Então, eu mudei muito a minha forma de atender depois que eu me especializei em comportamento alimentar. Gente, olha que legal. Então, assim, primeira coisa que eu faço é entender o comportamento alimentar da minha paciente, a forma como ela lida com o alimento, o lugar que esse alimento está entrando na vida dela. Olha que legal. Para então a gente primeiro corrigir isso, para depois ela operacionalizar o planejamento. Não é simplesmente jogar um planejamento sem entender quem que está por trás, né? Quem que é essa pessoa? Exatamente. Então, o primeiro passo, eu sempre explico isso. Eu falo, esse primeiro momento é um momento para eu poder entender o que a alimentação está significando, o lugar que ela está na sua vida, o que ela está representando, e aí ver onde eu vou entrar, o que eu preciso fazer como médica no tratamento medicamentoso para a gente poder regular algumas coisas
e aí você estar apta para operacionalizar um planejamento, uma mudança de estilo de vida. Entendi. Legal. E na parte da organização, desistir de algumas etapas faz parte ou é muito certinho assim? São 2 pontos, né? Se a gente vamos lá. analisar a parte da pessoa, então muitas vezes a dificuldade ela vem como uma oportunidade. Uma oportunidade mais próxima de amadurecimento daquela ideia, de fazer ou acontecer. Quando a gente fala de algo físico, a gente precisa dar uma solução para aquilo. Então, entra algumas metodologias, alguns princípios da organização para que aquele estado físico, vamos pensar em um armário, uma prateleira, que tem que caber todos os pertences lá. Eu não posso simplesmente falar para o meu cliente, olha, então não cabe, nós vamos ter que tirar tudo e descartar, jogar fora, não posso. Então, na parte física, a gente precisa dar uma solução, porque Mais esse é o prática objetivo. pra isso. Isso. Agora, o desistir é realmente aprimorar aquele desejo, ver essa necessidade e fazer acontecer o mais próximo. Né? Quando tiver a conveniidade, quando o momento estiver propício para isso. E a maturidade traz, né, esse feeling, né? Vamos chamar de feeling. Olha, não, Santa realmente agora maturidade. é hora de colocar na caixinha, deixar guardadinho aqui e abrir essa caixinha para depois. Entendi. Agora, no âmbito psíquico, o que faremos? Desistimos com tranquilidade ou sofremos? Primeiro que a gente está falando aí já é da vida, né? Da vida, E a vida é impermanente, né? Assim, a gente pode se orientar, mas é claro que a vida vai ter um ritmo que é dela, né? E a gente precisa respeitar. E sendo mulheres, a gente sabe que existem os nossos ciclos, né? Os nossos ciclos mensais, os nossos ciclos de vida. Então, a gente sabe o quanto a vida nos atravessa, né? Seja períodos férteis, depois períodos menopáusicos, né? E sabendo disso, a gente cria até um sentido, uma relação melhor até com a impermanência, às vezes, do que os homens, que trabalham muito com algo mais estável do ponto de vista do corpo, que vão entender que as coisas estão mudando, às vezes, lá na frente. Aí, né, que o corpo começa a perder força física, né? Mas é claro que, assim, uma fala minha é sobre compaixão, né? Claro, a gente vai fazer nossos planejamentos de curto, médio, longo prazo, virar ano, sem listas irreais, mas também sem listas gigantes. Assim, coisas a pequeno, coisas a médio prazo, coisas a longo. Mas eu vou olhar que eu vou me transformar ao longo do ano. E algumas coisas não vão se realizar porque eu mudei ou porque a vida me atravessou me mudando. E tá tudo bem. Aí a compaixão entra, né? Assim, então, acho que um sentido não é uma desistência, mas um sentido mais compassivo para esse planejamento. Eu planejo Um olhar mais amoroso para o que aconteceu. Eu olho só, eu olho, aspiro que aconteçam essas coisas, mas vamos ver se elas acontecerão, né? Certo. Fazer sentido, né? Será que Isso. agora faz sentido Isso. aquela meta, aquele desejo que eu precisava, né? Que eu escrevi ali no começo do é ano. tanta coisa, né? Ele não sabe, né? Tanta coisa pode acontecer, mudar, né? E a gente ter compaixão conosco e autoconhecimento, isso que você disse. Fazer a Para pergunta, analisar aquilo, né? Isso continua fazendo sentido? É isso mesmo, né? E como a gente sabe se essa meta que a gente pôs na cabeça agora, que vai virar o ano, vou fazer isso, é nossa mesmo? Ou se é uma pressão externa, tipo, tá todo mundo muito magro agora, eu quero emagrecer 10 quilos. Como que a gente sabe? Quando chega no consultório, se é a pessoa mesmo que tá querendo ou ela é uma pressão, tipo, doutora, preciso perder 10 quilos, mas aí você analisa, como que você lida? Você orienta? Até na sua vida pessoal mesmo. Sim. Suas metas pessoais. O que eu pergunto para o paciente que chega no consultório? Emagrecer por quê? Isso é uma pergunta que eu faço em toda a primeira consulta, quem é meu paciente sabe. Por quê? Quais são os seus porquês? Porque quando a gente pensa em emagrecimento, ele é o processo. Ele é o meio de transporte. Assim como quando a gente pensa numa viagem. Eu quero ir para a praia. A gente não pensa, eu quero pegar o carro, eu quero ficar parada no trânsito, que vai acontecer nesse fim de ano, muito provavelmente. Eu quero fazer uma mala. A gente pensa na praia, no resultado. Então, eu sempre explico isso para o paciente, eu pergunto, o que tem depois dessa viagem?
Quem é essa pessoa? O que está lá que vai fazer você atravessar por esse período e se sustentar nele? Então é uma pergunta que precisa existir, porque não dá para passar por tudo isso, que é difícil, emagrecimento é difícil, sem entender o preço que você vai pagar e sem entender o lugar que você quer chegar. Então, é uma análisezinha mesmo. Pode ficar frustrado, né? Porque você Exato. queria outras coisas para esse emagrecimento, não só ele, né? Exatamente. Você queria um aumento de autoestima, você queria, né, outras conquistas. Agradar alguém. Agradar alguém. E de Então, às vezes não é repente- sua vontade, é de alguém que está te cobrando. Aí você né? chega lá e não era isso. Não era isso, exatamente. E no consultório, às vezes, a pessoa quer resolver o próprio problema ou esse problema está vindo de fontes externas? Assim, Varia, né? varia, mas esse tipo de resposta eu acho muito bacana pensar no sentido do propósito, né? Então as pessoas vão trazendo as demandas. E à medida que a gente vai amadurecendo na vida, a gente pode... Amadurecendo, não exatamente, eu falo não envelhecer, é obrigatório, amadurecer não necessariamente, né? Não vem junto. Mas a gente vai tendo mais demandas mais próprias, né? A gente já chega mais com questões mais nossas. Mas mesmo que elas sejam questões que eu estou trazendo todo mundo comigo, a gente fala que no consultório tudo é assunto, né? Tudo é uma proposta terapêutica, porque essa pessoa está carregando cargas por quê e para quem, né? Então essas perguntas vão surgindo. E a gente sabe no sentido de brilho no olho, né? Quando a gente está falando de propósito. O corpo fala, né? O olho brilha, o corpo dá uma endireitada. Você percebe que a pessoa está falando de algo que ela... Algo simples, né? Ela falando, nossa, eu tranquei um curso de moda que eu comprei na pandemia. E aí ela começa a mudar o corpo para falar do curso de moda. Você percebe que ela está falando de uma coisa que é desejo dela, né? Entendi. Não é só o plano B profissional, né? Então, esse tipo de corpo fala faz parte da nosso olhar na clínica também. Legal. E aí, às vezes, é um parâmetro para ver se essa meta é sua mesmo, ou você está Isso. fazendo para agradar os pais, para agradar a sociedade, ou estou fazendo um curso, mas não queria estar fazendo. O olho não brilha, você não tem motivação para falar, né? Queria mesmo estar fazendo esse curso, né? E na parte de organização rola isso? Vou organizar porque preciso mostrar que minha casa é bacana, meu consultório tá legal, ou a pessoa mesmo tá querendo dar uma mudada? Na organização, quando eu recebo o convite, né, para ir, porque entrar na casa de alguém, mexer nas coisas de alguém, a pessoa já precisa estar aberta. Ela tem que estar um propósito, né? Então, eu sempre pergunto, qual que é o objetivo? Por que você me chamou? Você precisa de mais espaço? Quer fazer desapego? Porque às vezes a pessoa chama até mesmo para fazer um desapego. Tem muita história em objetos, em pertences. Então às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Às vezes ela fala, não, porque eu acho que tá bagunçado. Ou alguém da família presenteia achando que vai melhorar. Tem isso? Sim. Eu dou de presente a organização do armário da Bianca. Vai na casa da Bianca e arruma tudo. Tem isso? Sim, a gente é presente. Presente de casamento, presente de Dia das E Mães. já teve caso de falar assim, não, mas não quero. Não quero, agora a casa tá ótima, não preciso de organizar. A sogra mandou um presente. Pensei nela. Geralmente são pessoas mais próximas e que entendem uma necessidade e já conversam com a entendi. pessoa. É um presente já combinado. É um presente gostoso, né? Entendi. É um presente, não uma surpresa. É o belo do presente, vamos combinar. Então, assim, mães, por exemplo, presentei a filha. Então, Legal. já faz todo um preparo Sim. pra gente chegar e fazer de uma forma mais tranquila. E o que acontece é que muda. A pessoa muda. A organização, ela transforma o jeito... a pessoa não é bagunçada. Ela só está perdida naquele momento no meio de tanta coisa, de tanta informação. Então, quando a gente organiza o ambiente, que ela fica mais tempo ali... Flui, Nossa, as flui, coisas né? fluem, A acontecem, energia a flui. energia. Isso muda o comportamento, né? Eu acho que interfere super. É a ambiência, né? Então, não tem como você estar ali num ambiente organizado, as coisas realmente fluem diferente. E o contrário também acontece, né? Aquela desordem, não é uma desordem só física, mas é uma desordem Psíquica também também. psíquica, né? Minha mãe falava.
Arrumar a cama de manhã, você vai ver o tanto que o seu dia vai ser melhor. Sair de casa com a cama arrumada, né? Parece que a gente já sai mais organizada. Sim, e no retorno, quando você volta, aquela imagem é outra. Tenta deixar bagunçado. Sai do quarto, volta. Parece que não aconteceu nada, que tá todo mundo bagunçado. Que o ritmo tá outro, né? Objetos têm também, né, a sua energia fora do lugar, então parece que as coisas vão ficando fora do lugar. Agora, sobre a culpa, que a mulher, como se diz, né, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A culpa, eu acho que a mulher já carrega mais preocupações, não sei se tem alguma coisa a ver com psique, se a gente tem isso mesmo. Mas por que a gente se culpa tanto, assim, de não conseguir alguma coisa? Vamos pensar nessa meta que a gente fez, que é até viável, mas não consegui. A culpa nasce dessa frustração de não dar conta? No consultório existe muita culpa? Muito, assim, não só em relação à maternidade, mas em relação à alimentação, né? Eu como aquilo e depois eu sinto culpa. Né? E aí o alimento, ele vai entrando num lugar de erro. Enquanto, na verdade, representava um social, um afeto, né? Então, a culpa existe também, até mesmo nesse universo da alimentação, do comportamento alimentar, e é muito comum, principalmente depois de comer algo hiperpalatável. E eu vejo, assim, que vem muito, ela é decorrente de algo que sai do planejamento. Por exemplo, eu acordei, eu falei, hoje eu não vou comer. E aí eu como. Aí desorganiza E aí tudo, vem né? a culpa. Aí desorganiza. Que não é aquele que você falou, né? A gente não olha com compaixão. É que desorganiza o dia. Eu já tive esses pacientes, né, que porque comeram uma coisa X, de manhã desandam a semana até chegar à próxima sessão. E era um bombom que não cabia, mas que tava afim, né? E aí pronto, isso virou, eu não tenho jeito, eu não consigo. E eu falo, gente, se você olha para aquele bombom, meu corpo não precisava, mas a minha alma precisava. Sim. E agora vida que eu vou segue. voltar para um ritmo Você normal. volta muito mais rápido do que uma semana, às vezes um mês, ou às vezes um ano depois, né? Assim, Exatamente. eu entendo que a gente realmente se culpa porque a gente cria expectativas, né? E a gente coloca um cumpra-se, porque às vezes não é nem planejamento, é expectativas. Um ideal de mim, ou um ideal da maternidade, ou um ideal do que eu vou fazer com tal coisa. E a gente cria um cumpra-se, né? E esse cumpra-se é muito duro, porque tanta coisa nos atravessa e a gente não é esse ser só razão, né? Que eu penso, não, eu vou fazer as coisas desse jeito, mas tem sentimentos, nós somos seres do afeto, né? Como a psicologia adora falar. Seres do afeto são afetados por tudo. Exatamente. Então, E hoje, as emoções estão ali. principalmente afetados pelas redes sociais. Não essa, viu? Você de casa. Isso aqui Essa é é o pro quê? seu bem. Então, Essa da saúde mental, essa né? aqui é pra te ajudar, por isso você tem que compartilhar esse vídeo, comentar aí com as amiguinhas, que faz bem. Nós estamos criando uma rede do bem, que tá tudo bem com você, que planejou e deu tudo errado, faz parte. É olhar com compaixão, porque tem muito disso, né? A questão agora, no mundo de hoje, as comparações. Hoje está mais fácil saber da vida da sua colega. Antigamente, você não tinha notícia se ela furou a dieta, se ela estava mais magra. Hoje você sabe todo mundo. E a gente vai criando essas expectativas e essas comparações que maltratam a gente, Mas né? sabe o que eu percebo? Eu acho que... Não acho. A gente acha que sabe. Porque você tá na rede social, né? Nós estamos. E assim, o que vai para a rede social? 1% do nosso tempo? 2% do nosso tempo? Mesmo nós que somos assíduas. Então, assim, a gente acha que sabe. Outro dia eu estava sentada numa cafeteria tomando um cappuccino com chocolate, uma moça me parou. Eu achei que você não comia doce. Olha que doideira. Eu falei, Oi. mas será por quê, né? Então, mas porque a pessoa vê um aquele pedacinho. trecho que eu levo para a rede social, que é vinculado ao meu trabalho, e que numa hora de que eu tô ali descontraída, eu não levo, não pego o celular, porque tô num outro momento, tô a paisana, e aí não posto, mas o entendimento vem de que eu não consumo aquele alimento. Pra você. Olha só. Então, gente assim, acha. a gente acha que sabe, né? São os rótulos, né, que nos colocam e que a gente
falo assim, se eu sair da linha, se alguém ver, vai achar que eu sou imperfeito, né? Então, a culpa começa aí nos rótulos. As pessoas rotulam a gente também um pouquinho. Todo mundo fala assim... Você entrar no seu carro e fala, você que mexe com a organização. Exato! A primeira coisa, quando a gente finaliza o projeto... Na sua casa também é assim? E aí eu viro e falo, gente, a minha casa é viva. Eu tenho 2 cachorros, eu tenho um marido, eu tenho uma criança, eu tenho um filho que precisa viver. E viver é sair as coisas do lugar. Só que precisa ter o momento certo de voltar. A organização, ela não engessa. Ela não cria aquele jeito de falar, é aqui toda hora. Não, é o permitir-se. Assim como a dieta. Exatamente. Precisa permitir a pessoa a viver aquela emoção de, nossa, um docinho aqui, e degustar, saborear e viver aquela emoção, né? Ali, né? A organização, a mesma coisa. Eu acho que é a pessoa que mais põe o rótulo, que mais funciona. Porque onde ela etiqueta, gente, fica tão bonitinho. Esse rótulo dela funciona. Tem umas colmeiazinhas que ela põe calcinha, cueca, meia. Olha, fica tão bonitinho. O duro é marido organizar, ajudar, ficar, né? Mas facilita. Facilita demais. Não quer Esse rótulo dizer... facilita. Não quer dizer que a cueca vai estar na gaveta de camiseta. Não, ela vai estar na gaveta de cuecas. Exatamente. Ela vai voltar para ali. Não vai voltar com a mesma dobra. Porque para a pessoa não faz sentido. Mas já teve o sentido da alocação. Voltou para aquela categoria. Já é sucesso, né? Já é Porque sucesso. em termos de organização do tempo, você chegar na gaveta certa já resolve muita coisa. Aí, Não, eu brinco Otimiza, né? que Tempo, né? se você não precisar procurar, já ganhou 30 minutos, gente. Não é? Exatamente. Perfeito. É verdade, é verdade. Então vamos ser bem realistas. O que seria uma meta real, possível numa vida adulta hoje? Vou fazer uma... Como que a gente faz uma meta real? Tipo, por tempo, por... Não sei. Tá aqui, gente. O que é uma meta possível para uma vida adulta? A gente tem que responder. Uma meta smart. É. Alcançável, mensurável. Como a gente começa a fazer um plano de metas? Olha, olhando para si, não tem como. Por exemplo, eu olho para mim, em 2026, eu vou ter mais uma filha. Eu preciso pôr os meus pés no chão. No meu grupo de mentoria mesmo, eu fui a que colocou na expectativa de crescimento, eu fui a que coloquei menos. Mas porque eu sei o que me espera. Entendi. Eu Na sei hora a de minha... definir a meta, você já fez o cálculo de como vai ser. Eu pensei, é isso que eu vou conseguir entregar no meu trabalho em 2026, porque tem uma prioridade que vai chegar e outras demandas aparecerão. Então, para a meta encaixar, a gente precisa entender quem somos e onde estamos. Autoconhecimento, gente. Autoconhecimento. Essa é a ferramenta, né? Porque, assim, pensando novamente no ciclo de cada, né? No ciclo pessoal, no ciclo de vida daquele momento, é muito diferente ter 30, ter 40, ter 50. A gente precisa pensar em metas reais, compatíveis com o momento que a gente está vivendo. Então, assim, eu não vou perseguir algumas metas que não vão caber mais na minha vida. Eu tenho 54 anos, né? O que eu quero viver a partir de agora? Eu estava contando, né? Eu atravessei um câncer em 2023, um câncer de mama, que fez parte de um processo muito transformador que eu já vivia, né? Então, assim, não foi... Sempre é doloroso, sempre é traumático, né? Claro. Tem seus crescimentos, mas não me pegou de surpresa na vida, né? Assim, né? Eu estava mais madura já para vivê-lo. E é isso quando a vida atravessa, né? Porque é isso, eu estava com planos, eu estava com o corpo pedalando 100K, a vida me atravessou e que bom que eu estou com esse corpo, com 100K, porque a meta, o que eu tinha que viver era muito maior do que pedalar 100K, era atravessar Quinhos bem, como eu atravessei. Aí, te preparou, né? Então, esse tipo de atravessamento, né, vai acontecer. Então, hoje, é claro que eu estou muito mais querendo pensar nas viagens que brilham meus olhos, do que em qualquer outra coisa. Então, a gente precisa olhar para o nosso tempo. E às vezes eu lamento, sabe? Quando eu vejo pessoas mais velhas, 50 a mais, 60 a mais, que ainda não entenderam a preciosidade desse tempo. Eu não vou viver 108 anos. Então, eu não vivo mais. Eu não tenho mais futuro do que passado, né? Os 50 inauguram mais passado que futuro, e aí a coisa só vai invertendo mesmo.
Então, entender essa meta como metas reais, de acordo com o momento que eu tô, porque eu quero viver, né? E quanto mais velho, mais livre a gente tá, né, para isso. Olha, porque, tem né, sempre isso um lado bom. não é só perder colágeno, né? Tá vendo? Tem a A gente contrapartida. não perdemos só colágeno, a gente ganha uma liberdade mesmo para pensar, Exatamente. né, sobre tudo isso. Então, metas reais são autoconhecimento e abandonar algumas idealizações, né, que eu ainda tenho todo o tempo do mundo, ou que eu posso trabalhar com uma gana como se eu não tivesse as meninas, né? Abandonar essas fantasias, estar mais no tempo real, né? Assim, né? O planejamento é você entender o que você precisa, né? E não o que você quer. Muitas vezes o que a gente quer não vai de encontro com o que a gente precisa no momento, no agora, no aqui. E muitas vezes a gente faz um plano para os outros ou fazer para os outros. Nós mulheres que temos cuidado da família toda, às vezes a gente faz um plano com o pessoal da casa toda. Mas se põe em último. E esquece disso, né? Então, qual que é o meu, né? O meu planejamento enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto mãe. Então, é o tempo de qualidade com os filhos, o tempo de qualidade com o marido, com as amigas, porque realmente a gente precisa dessa... Socialização, que é outra coisa que a rede social deu uma afastada na gente, né? A gente vê as coleguinhas tudo no Insta, acha que tá tudo certo. Próximo, né? E tudo próximo. E não consegue necessariamente. um momentinho para tomar um café. Exato. Tempo de E qualidade. a organização, né, ela ajuda nesse planejamento, porque você ganha tempo. E hoje o tempo, ele tá tão valioso e tão escasso, né? Muitas vezes a gente tem 10 minutos. Opa, 10 minutos eu consigo fazer uma ligação para alguém, consigo resolver alguma coisa. E pra gente não se perder, esses 10 minutinhos dá para organizar e fazer algo. Com valia mesmo, né? Com ênfase naquilo, o se doar, né? Quando você tem aquele tempo, fazer com 200% de si, mas de uma forma leve, sem a cobrança. Tem que ter esse equilíbrio, porque muitas vezes não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer. E eu gostei dessa analogia do que eu preciso, né? Do que eu gostaria. Tem uma diferencinha, até para atender essa próxima pergunta, da gente não virar refém desse planejamento, né? Porque às vezes, assim, já fui muito dessas, de comprar muito curso, quero fazer isso, mas aí você vira refém daquilo, você não está usufruindo daquilo, né? Como que a gente não vira refém de um planejamento? Acho que talvez se organizando, né? E vendo a questão não é de eu gostar, é o que eu preciso para hoje, que eu preciso desse curso para me aprimorar em alguma coisa, para passar uma etapa. Exatamente. Né? E deixando a vida cuidar de si também. Né? Entregar um pouquinho, né? Respeitando. A gente tem que ter... A gente precisa do planejamento, a gente precisa desse olhar, mas também a gente precisa entender que a vida é essa impermanência, né? Como a Ju falou, que ciclos às vezes se encerram sem que a gente espera, ela nos atravessa e os planos mudam. E planejar é diferente de controlar, né? Então isso é não legal, quer isso é dizer legal. que você tem um Isso é legal. planejamento, que você Que tem nada o vai- controle de tudo. Isso. As coisas vão acontecendo e você precisa ter a fluidez de direcionar energias mais nisso, mais naquilo e até mesmo quanto tempo, que é igual quando a gente falou, qual que é o momento de desistir, né? Porque às vezes não é você, eu preciso, vamos falar do Natal, eu preciso montar a minha decoração de Natal, só que hoje você só tem 1 hora, mas vou gastar mais, 1 hora dedicou-se, pronto, deixa lá. Faça o outro compromisso, depois retorne. A gente precisa saber que esse controle também é controlar nossa emoção e não ficar fadigado, Ansiedade, né? ansioso, porque não conseguiu terminar naquele tempo que tinha. Então, o planejar é organizar sem controle. Que é o que todo mundo fala assim, agora que está organizado, eu não posso comprar mais nada. Não é isso. Agora que está organizado, você vai saber exatamente o que precisa comprar. E como comprar, fazer compras mais inteligentes. E isso é em toda a casa, né? Na despensa, comprar de uma maneira certa, correta, sem desperdício. Na questão do vestuário mesmo, a pessoa, nossa, eu tenho muita Mais camiseta espaço branca. agora. Visualiza, né, o todo.
Quando organiza, através da a gente organização. consegue enxergar melhor. E aí fica mais fácil esse planejamento, né? Então, Isso. assim, não é levantando a bandeirinha da organização, mas o organizar te permite mais. Ele te permite mais tempo, mais visão de si, mais uma visão do que realmente é necessário, o que eu preciso, o que eu quero. Porque aquela bagunça já foi estabilizada. E aí agora você consegue olhar para dentro de si. E essa disciplina, ela vai te dando essa liberdade de enxergar. E por outro lado, né, que seria o oposto, essa exigência de você mesmo. Né? Eu acho que o planejamento é bem isso mesmo. Não como controle, mas como possibilidades. Eu vou caminhar por Exatamente. Eu gostei dessa coisa do controle. Eu também gostei né? muito. Porque você planeja, gente. E eu acho que assim, planejou, começa. E tudo bem se, né? Aí que é o bonito. O erro faz parte do processo. Permita-se viver o processo. Vamos pensar em grandes cientistas. Quantas vezes erraram? E por que a gente não pode errar um pouquinho? Tem de errar e ajustar a rota, né? Exatamente. O GPS recalcula toda hora. E por que a gente não? Gostei do GPS. É isso mesmo. Não é? Tem que começar. A gente tem medo e se cobra de errar, né? E aí que tá beleza. O caminho surge, né, para quem caminha. Parado não dá, né? Então, eu acho que o planejamento é isso, né? É o passo, é o caminho que a gente estabelece e aí a gente começa a caminhar e ele vai se concretizando. Às vezes até é a dica de não fazer coisas muito a longo prazo, né? Vamos avaliar isso aqui daqui 3 meses, né? E não colocar este ano, aí fica muito... É que às vezes alguns planos são assim, né? Por exemplo, eu vou entrar numa pós, né? Eu me proponho, né? Por 2 anos, tá naquela pós, vou fazer doutorado. Então a gente vai fazer, né? Na maior parte das pessoas, elas vão terminar os 5 anos arrependidas, morrendo, o que eu vim fazer aqui? Mas eu acho que é entender que, assim, eu fazer poucos planos a longo prazo, importantes, mas isso que você disse, a vida vai acontecer. Então, acho que tem aqui um pedaço de uma música do Lennon, né? Que a vida acontece enquanto você está aí fazendo planos. Isso. Né? Então, acho que cabe bem no que a gente está conversando aqui hoje, né? Então, a vida vai acontecendo, mas tem algumas coisas que você a longo prazo, uma ou outra. Mas realmente não pode ser muitas, né? Acho que não pode nem ser muitos planos, nem a curto, médio e longo, sabe? Achar que a vida vai ficar enrijecida no dia 2 de janeiro com 10 coisas de curto prazo, 30 gente, é muito, né? Sabe? Fazer leveza, né? Fazer uma coisa que eu queira muito a curto prazo, né? Acho que até uma coisa que eu queira muito a longo prazo, que eu vou precisar me organizar para viver, mas assim, com leveza. Né? E assim, tem a pergunta aqui, sem se cobrar, assim, começar pequeno sem se sentir pequena, né? Porque tem mania de grandeza, né? Sim. Porque hoje as redes sociais mostram tudo pronto e lindo. Tudo é perfeito que a gente vê nas redes sociais, mas para chegar no perfeito, algo tem que ser feito. E é preciso viver isso, viver o processo, né? O caminhar, o deslanchar. Faça algo até que vire perfeito. Vocês teriam, a gente falando do caminhar, do coisa, aí vocês vêm com uma pergunta, o que eu faço amanhã? Não, mas teria alguma dica, assim, de já começar de imediato para já ter uma diferencinha? Talvez até autocobrança, compaixão, mas o que eu posso fazer já? Começar amanhã para eu sentir um efeito de um ano diferente, de um janeiro diferente? Eu tenho uma dica, assim, bem dinâmica, assim, né? A gente parar para fazer um passo anterior, que eu chamo no consultório de curtograma. Curtograma, vou explicar aqui mais ou menos aqui como é que é. Eu dividi em colunas, gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e faço, não gosto e não faço. Terminar esse ano de dezembro meio que gestando isso, sabe? Quais são as coisas que eu gosto e eu faço? Quais eu gosto e não faço, né? Inverter e não gosto e não faço. Eu falo que o gosto e faço e o não gosto e não faço não são problemas. Porque eu já faço as coisas que eu gosto e já coloquei limite em algumas coisas que eu não gosto. Exatamente. Mas esse gosto e não faço, por que eu não faço?
não cabe, eu tenho que renunciar, ou são coisas que eu posso pôr na minha vida. E esse não gosto, mas acabo fazendo. É porque eu preciso fazer, ou porque eu tô atendendo a cobrança. Então, essas duas coluninhas, eu acho que elas são um norte pra gente fazer algumas propostas pro ano que vem nossas. Assim. A gente se conhecer nessas duas colunas e pensar em algumas coisas delas para falar, o que eu posso colocar aqui, então, a curto prazo? Às vezes eu tomar café com as amigas, como você falou, assim, nossa, eu gosto muito das minhas amigas e a gente não se encontra nunca. Então, aquela coisa bem da amizade da vida adulta. Se estamos com saudade, vamos nos encontrar em abril de 26? Que seja, mas vamos marcar essa data, né? Chega um dia, esse dia, né? Então, eu acho que a gente primeiro gestar como é que anda o fazer e o gostar. Quais são as lacunas? É um jeito da gente poder fazer metas mais reais. Muito legal esse, viu? Eu gosto muito de sugerir ele no final do ano, sabe? Já coloquei um monte de coisa na minha listinha aqui. Eu vi que o que eu gosto e não faço tem muita coisa. Olha lá, tá vendo? Viu? Mas que tem, né? E aquelas coisas que eu gosto, mas não faço. Por que eu não tô fazendo mesmo? Exato. Talvez porque a gente vai se ocupando de muitas coisas que não são tão necessárias. Então. E a gente vai deixando de lado aquilo que a gente gosta. Eu falo muito que dentro do emagrecimento é uma reconexão com a pessoa. Então, quando a gente começa o acompanhamento, eu falo, olha, é um momento que você vai se reconectar com você. E entender quem é você, o que você gosta. E muitas vezes não faz. Justamente E olha, por isso. E voltando ao assunto do Instagram, essa coisa de diferenciar uma rotina real de uma instagramável, que hoje a maioria das coisas está virando tudo performance, né? Hoje até vida saudável tem que ser autoperformática, né? E um cuidado com isso, né? Que não é performance. Não é performance, A vida não é saúde. performar, né? Assim, né? É saúde. A Saúde. vida, né? Planejar é para ter uma vida saudável, Porque física, mentalmente. Porque as pessoas hoje começam, por exemplo, eu tô achando o máximo essa onda de corrida, né? Mas agora parece que é correr ou correr. E aí você se compara e né? Começa a querer essa performance e começa até a se prejudicar, né? Exato. É o equilíbrio, né? Falta muito o equilíbrio de saber o momento de fazer acontecer e de parar, dar a pausa. Porque todo excesso é prejudicial. E a rede social é um filtro, né? Assim, Exato. A gente não tá lá, a gente não tá lá mostrando fazer a mala. A gente tá lá mostrando a foto da praia. A foto da praia, exatamente. Então, Gostei dessa viagem também, né? De reconhecer a vida. Então a gente vai filtrar algumas coisas para colocar ali e realmente perceber que se a gente também filtrou, quem tá lá também filtrou, né? Então as vidas são imperfeitas, as vidas estão acontecendo, né? Então esse não comparar ajuda a fazer também esses planos mais realísticos que você tá falando, que são planos para mim, né? Não planos para modinha do momento. Né? E será que a gente teria um parâmetro, um termômetro de quando começa a doer? Né, o planejamento que não tá... Como a gente percebe que ele não tá indo bem? Quando fica pesado, quando aquela entrega é uma entrega que é dolorida, não é leve, você já não vai mais com entusiasmo, você já vai pela obrigação, vai pelo peso, vai desejando acabar. Isso. O peso é um termômetro assim meio importante de quando aquilo já não faz mais sentido. Mas eu tenho, porque eu coloquei na minha cabeça que sim, ou me contaram que sim, né? Então, a gente pode se cansar, mas é um cansaço que não é uma desistência, né? A gente pode se cansar no meio de um doutorado, de que eu tô fazendo aqui, eu não aguento mais ouvir falar nesse tema. Então. Né? Mas isso não quer dizer que eu não voltaria lá atrás e começaria. Eu posso cansar no primeiro ano da maternidade, que demanda, mas não vai para um lugar pesado, que aí um brilho no olho, né? Um sorrisinho já renova. E quando vai deixando de ter sentido, não tem nada que traz o brilho no olho de volta. Né? Você descansa, mas não consegue recomeçar, retomar. Continua cansado. Isso. E aí precisa voltar ao ponto de partida. Qual que foi o objetivo? Por que eu comecei? Porque muitas vezes a resposta, o entusiasmo, que é ter a paixão dentro de si, está ali, nessa pergunta. No ponto de partida, por que eu comecei?
Aí você E volta. aí você volta. Não, eu tenho um objetivo e eu vou alcançar. No cansaço, Então, né? no cansaço, Você pode, né? porque Isso. muitas vezes a gente não faz só o que gosta, mas a gente faz o que precisa ser feito. Isso. E quando esse cansaço bate, essa vontade de parar, volta lá. Ah, por quê? Por que eu comecei? Porque foi alguém que me falou. Não, então não faz sentido pra você. Ah, porque eu tenho um objetivo. Eu quero melhorar as vidas das pessoas por meio da organização. Eu quero transformar, eu quero passar algo a mais. Voltar à essência. Volta ao princípio, Onde isso né? começou a te despertar interesse. Possivelmente isso te renova de novo a energia. Se não renovar, é porque as coisas Exato. tiveram sentido ali, mas não tem mais. Isso. Exato. Não, Isso. não é seu, não é pra você. Foi né? naquele, E tá tudo foi naquele bem eu. também, né? Exato. Tá tudo bem. Tá tudo Naquele momento fazia sentido, agora não faz mais. Tá vendo como é fácil? Não se preocupe. Vai dar tudo certo em 2026. O canal vai bombar porque vocês vão vir aqui também, quem sabe, né? Participar daqui, porque eu quero muitas mulheres interessantes. A vida é muito interessante, né, gente? Viver é fantástico, né? É fantástico. É um aprendizado diário e com um direito à festa. Porque assim, cada detalhe, cada pessoa, ela passa uma energia pra você e se você não consegue captar isso, gente, tá vivendo errado. Tá vivendo errado porque a vida é feita de conexões, é de sintonia. Sintonia. Nós vamos bom, fechar com é isso essa mesmo. frase. Não, eu ia falar pra você não gastar a sua frase. Não, porque tá saindo cada frase legal aqui. Ela falou uma linda, né? De vida e conexão. E lembrei também, maturidade, gente. A gente perde colágeno, mas a gente ganha tanta sabedoria, assim, de experiência vivida, Sim, sim. né? Que é tão bonito isso. A gente tá vivendo. Vocês são tudo 40 mais? Você não. 36. A Carinha falou. Mas assim, depois dos 30 Muda, também já vai muda. vindo uma maturidade mais... É diferente, né? Eu, por exemplo, eu casei com uma pessoa 13 anos mais velha que eu. Então eu sempre brinco que eu tô uma década à frente. Não tem jeito. Quando eu tava com 20, eu vivi 30, agora eu tô 40 a mais. E eu percebo essa força, assim. Então, é muito diferente. Eu falei que eu queria ter outra filha ou outro filho, é uma filha, mas não existia preferência. Justamente por isso, porque eu queria viver uma maternidade com a sabedoria e a maturidade que eu tenho hoje. Eu fui mãe aos 27, eu era uma menina. Uma menina. Cuidando de uma menina e assim, numa fase em que as minhas amigas não falavam nem de casamento. E eu tava levando uma casa, um trabalho e uma criança. Então aquilo mexeu muito comigo. E eu falei, não, eu quero viver isso com a leveza da maturidade que eu tenho hoje, da sabedoria que eu adquiri. A Cecília, ela me transformou e a Marina vem para me completar. Com certeza. Para fechar isso, essa minha maternidade de uma forma diferente, ressignificar e sintonizar todas essas fases. Estamos no lugar certo para você sintonizar. Eu adoro essa palavra, vem na minha alma. Então vamos encerrar assim, com esse clima de mulheres maduras, realistas, né, felizes, com compaixão com a gente mesmo. Cada um tem uma história maravilhosa e eu escutando aqui parece que a gente vai ficando, né, cada vez mais sábia, porque são vidas que se completam. Então, vamos deixar para quem está nos ouvindo uma mensagem desse finalizar um ciclo e iniciar o outro. Vocês já falaram tanta coisa linda, mas será que vem mais alguma mensagem, tipo, olha, mulher, calma, não pira. Dezembro é um mês, né? Todo mundo tá exausto. Onde você encontra um fala, nossa senhora, não aguento, tem que acabar. Tá isso. Mas você vai sobreviver. Não, vamos Mas a pensar. verdade é que dezembro para janeiro é muito da nossa cabeça achar que tudo vai mudar, sabe? É algo assim, não é muito real. O que vai mudar do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, né? Então eu acho que a mensagem que eu deixaria é a gente entender que tudo está num constante fluxo, que é o fluxo da vida. E que independente de ser início ou final de ano, a vida está acontecendo. Exatamente. Né? É só uma data, é só um calendário e o fluxo está indo. Então, se você tem planos, por que não começar
em dezembro? Por que tem que ser em janeiro? Por que tem que ser a dieta na segunda-feira? Não pode ser na terça ou na quarta? Isso é só um número, é um dia, é um calendário, é uma data. A mudança e o movimento está dentro de nós. Olha aqui. Muito bacana. Eu entendo isso também, né? Que nós somos ritualísticos, só somos cíclicos e por isso que a gente fica colocando datas, né? Fins e inícios, mas a gente está morrendo e renascendo todos os dias. As células do corpo estão se trocando todos os dias, né? Então, que a gente possa honrar o que está se despedindo, seja hoje, ou seja no final de dezembro, ou quando a gente completa o aniversário, né? Que a gente usa também esse rito, né? Que a gente possa honrar, sem cobranças, olhar para o que aconteceu, ser grato. Eu sempre acho que um dia monótono é um dia que tudo deu certo, né? Um dia que eu acordei falando, vou viver isso, isso e isso. É um dia que tanta coisa boa aconteceu, porque tanta coisa poderia não ter acontecido, inclusive tragédias, né? Então, a gente ser grato mesmo aos dias, ao todo o ciclo, honrar mesmo o que foi vivido e com leveza falar, bom, o que eu quero viver amanhã, né? Não é dia 1º de... né? Mas amanhã, quando eu acordar amanhã, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, o que eu quero viver? Como é que eu quero estar? Com muita amorosidade mesmo, né? Assim. E eu acho que sempre lembrar de fazer planos de curtíssimo, curto, médio, longo prazo, não importa, mas fazer planos e soltar no vento. Eu faço o plano, mas eu vou entregar ele para a vida, né? Porque eu acho que fica mais condizente com a realidade, inclusive. Exatamente. Né? O amanhã cuida de si. Né? Exatamente. É isso. Eu acho que a minha mensagem é mais da pessoa permitir-se, né? Permita ser você, no seu tempo, do seu jeito. E se for necessário, por que não? Crie o ritual. Amanhã é janeiro, então vamos fazer hoje, que é o último dia, para acontecer. Sintonizar em si. Coloca lá na sua estação. Você é a sua estação. Sintonize. Procure dentro de si o que você precisa, o que você quer fazer hoje. E faça, mas sem esquecer do que é necessário fazer também. Exatamente. Se conhecer para se sintonizar. Né? Porque começar possível é melhor que começar perfeito. Então, o negócio é movimento. Sintonizar, porque onde uma sintoniza, Todas sintonizam. Muito bom. Gente, vocês arrasaram. Eu ficaria mais tempo aqui. Foi ótimo. Eu espero que você aí de casa sintonizou com a gente, né? Tenha um final de ciclo aí, dezembro, mais leve, olhando aí para dentro, vendo o que sintoniza, o que precisa continuar, o que precisa parar. E a gente se vê no próximo programa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com as amigas. Porque aqui a nossa mensagem só vai para outras mulheres se vocês compartilharem. Com certeza. Muito obrigada. 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 Adorei estar aqui, Foi meninas. ótimo, foi ótimo. Grande aprendizado. Até a próxima.